Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. Uma experiência de bem-aventurança. Era um dia muito quente e úmido. No parque, muitas pessoas estavam estiradas no gramado ou sentadas em bancos à sombra das pesadas árvores. Tomavam bebidas geladas e ansiavam por um ar fresco e limpo. O céu estava cinza, não havia a menor brisa e os vapores dessa enorme cidade mecanizada enchiam o ar. No campo devia estar lindo, pois a primavera estava começando a transformar-se em verão. Algumas árvores estariam apenas começando a produzir suas folhas. E ao longo da estrada que corria ao lado do amplo e cintilante rio, todos os tipos de flores estariam surgindo. Bem dentro do bosque haveria aquele silêncio peculiar, no qual você quase consegue ouvir as coisas nascendo, e as montanhas, com seus profundos vales, estariam azuis e perfumadas. Mas aqui na cidade, a imaginação deturpa a percepção do que é. Ainda assim, como temos orgulho de nossa imaginação e especulação, a mente especuladora, com seus pensamentos complicados, não é capaz de uma transformação fundamental. Ela não é uma mente revolucionária. Ela se vestiu com o que deveria ser e segue o padrão das próprias projeções limitadas e fechadas em si mesmas. O bom não está no que deveria ser, mas no entendimento do que é. A imaginação impede a percepção do que é, como o faz a comparação. A mente precisa pôr de lado toda a imaginação e especulação para que o real exista. Ele era bastante jovem, mas tinha uma família e era um homem de negócios de alguma reputação. Parecia muito preocupado e infeliz e estava ansioso para dizer alguma coisa. Algum tempo atrás, eu tive a experiência mais notável e nunca falei sobre isso com ninguém. Penso se conseguiria explicar isso a você. Espero que sim, pois não posso falar com qualquer outra pessoa. Foi uma experiência que arrebatou totalmente meu coração, mas passou, e agora só tenho uma lembrança vaga disso. Talvez você possa me ajudar a recuperá-la. Vou lhe contar, tão inteiramente quanto possa, qual foi essa bênção. Eu lera sobre essas coisas, mas elas eram sempre palavras vazias e só agradavam meus sentidos. Mas o que aconteceu comigo foi além de todo o pensamento, além da imaginação e do desejo. E agora eu a perdi. Por favor, ajude-me a recuperá-la. Ele parou por um momento. Depois continuou. Acordei uma manhã muito cedo. A cidade ainda dormia e seu murmúrio ainda não começara. Senti que precisava sair. Então me vesti rapidamente e desci até a rua. Nem o caminhão do leite havia iniciado ainda sua rotina. Era o início da primavera e o céu estava azul claro. Tive uma forte sensação que deveria ir ao parque, a 1,5 km de distância, mais ou menos. Desde o momento em que saí porta afora, tive uma curiosa sensação de leveza, como se estivesse exultante. O prédio do lado oposto, um edifício de apartamentos acastanhado, perdera sua feiura. Mesmo aos tijolos estavam vivos e limpos. Todos os pequenos objetos que eu nunca perceberia pareciam ter uma extraordinária qualidade própria e, estranhamente, tudo parecia ser uma parte de mim. Nada estava separado de mim. Na verdade, o eu, como o observador, o percebedor, estava ausente. Se entende o que quero dizer. Não havia um eu separado daquela árvore, do papel na sarjeta ou dos pássaros que estavam piando uns para os outros.
Foi um estado de consciência que eu nunca experimentara antes. No caminho para o parque, ele continuou. Havia uma floricultura. Eu já passara por ela centenas de vezes e costumava dar uma olhada nas flores quando passava. Mas, nessa manhã especial, parei em frente a ela. A vitrine de vidro laminado estava ligeiramente embaçada pelo calor e umidade do interior, mas isso não me impedia de ver as muitas variedades de flores. Enquanto eu estava de pé diante delas, fiquei rindo com uma alegria que nunca antes havia experimentado. Essas flores estavam falando comigo e eu estava falando com elas. Eu estava entre elas e elas eram parte de mim. Dizendo isso, posso dar a impressão de que estava histérico, ligeiramente fora de mim, mas não foi assim. Eu me vestira com muito cuidado e tive a consciência de vestir roupas limpas, olhar para meu relógio de pulso, ver o nome das lojas, inclusive a de meu alfaiate, e ler os títulos dos livros na vitrine de uma livraria. Tudo estava vivo e eu adorava tudo. Eu era o perfume daquelas flores, mas não havia um eu para cheirar as flores, se entende o que digo. Não havia separação entre mim e elas. Aquela floricultura estava fantasticamente viva com cores, e a beleza disso tudo deve ter sido estonteante, pois o tempo e sua medição haviam cessado. Devo ter ficado ali parado por mais de 20 minutos, mas lhe asseguro que não havia um sentido de tempo. Eu quase não conseguia me afastar daquelas flores. O mundo de luta, dor e tristeza estava lá, mas não estava. Veja, naquele estado, as palavras não têm significado. As palavras são descritivas, separativas, comparativas, mas naquele estado não existiam palavras. Eu não estava experienciando. Só existia aquele estado, aquela experiência. O tempo havia parado. Não havia passado, presente ou futuro. Só havia. Não sei como expressar isso com palavras, mas não importa. Havia uma presença. Não é esta a palavra. Era como se a terra, com tudo nela e sobre ela, estivesse em um estado de bênção, e eu, andando pelo parque, era parte disso. À medida que me aproximava do parque, fiquei totalmente enfeitiçado pela beleza daquelas árvores conhecidas. Do amarelo claro até o verde quase preto, as folhas estavam dançando com vida. Cada folha sobressaía, separada, e a riqueza total da terra estava em uma única folha. Eu estava consciente de que meu coração estava batendo rápido. Tenho um ótimo coração, mas quase não conseguia respirar quando entrei no parque e pensei que iria desmaiar. Sentei-me em um banco e lágrimas escorreram pelo meu rosto. Havia um silêncio completamente insuportável, mas que estava limpando todas as coisas da dor e da tristeza. Conforme eu adentrava mais no parque, havia música no ar. Fiquei surpreso, pois não tinha casas por perto e ninguém estaria com um rádio no parque naquela hora da manhã. A música era parte da coisa inteira. Toda a bondade, toda a compaixão do mundo estavam naquele parque e Deus estava lá. Não sou um teólogo, nem uma pessoa muito religiosa, continuou. Estive uma dezena de vezes, mais ou menos, dentro de uma igreja, mas isso nunca teve qualquer significado para mim. Não tenho estômago para todos os absurdos que acontecem nas igrejas. Mas naquele parque havia um ser, se é possível usar esta palavra, no qual todas as coisas viviam e tinham sua existência. Minhas pernas estavam tremendo e fui forçado a me sentar novamente, com minhas costas contra uma árvore. O tronco era uma coisa vivente, como eu, e eu fazia parte daquela árvore, parte daquele ser, parte do mundo. Devo ter desmaiado. Tudo fora demais para mim.
as cores nítidas e vivas, as folhas, as pedras, as flores, a incrível beleza de tudo e, acima de tudo, havia a bênção de... Quando voltei a mim, o sol estava alto. Em geral, levo cerca de 20 minutos para andar até o parque, mas se haviam passado quase 2 horas desde que saíra de casa. Fisicamente, parecia que eu não tinha forças para caminhar de volta, então eu me sentei, reunindo as forças e não ousando pensar. Enquanto caminhava lentamente para casa, o todo daquela experiência estava comigo. Isso durou 2 dias, e desapareceu tão subitamente quanto surgiu. Então começou minha tortura. Não cheguei perto do escritório por 1 semana. Queria que aquela estranha experiência viva voltasse. Queria viver mais uma vez e para sempre naquele mundo beatífico. Tudo isso aconteceu há 2 anos. Pensei seriamente em desistir de tudo e partir para algum canto solitário do mundo, mas sei, no íntimo, que não posso recuperar aquilo assim. Nenhum monastério pode me oferecer aquela experiência, nem o pode qualquer igreja iluminada por velas, que apenas lida com a morte e as trevas. Considerei ir para a Índia, mas essa ideia também foi abandonada. Então experimentei certa droga. Tornou as coisas mais vívidas, mas um opiáceo não é o que quero. Esse é um modo vulgar de experienciar. É um truque, mas não a coisa real. Então, aqui estou, concluiu. Eu daria tudo, minha vida e todos os meus bens, para viver novamente naquele mundo. O que vou fazer? Isso veio até você sem convite. Você nunca o buscou. Enquanto estiver procurando por isso, jamais o terá. O próprio desejo de viver novamente naquele estado enlevado está impedindo a nova, a refrescante experiência da bem-aventurança. Veja o que aconteceu. Você teve essa experiência e agora está vivendo com a lembrança morta de ontem. O que foi está impedindo o novo. Você quer dizer que devo afastar isso? Esquecer tudo o que aconteceu e prosseguir com minha vida insignificante, sentindo essa fome interior a cada dia? Se você não olhar para trás e pedir por mais, que é uma tarefa e tanto, talvez aquela mesma coisa sobre a qual você não tem controle possa atuar como ela quiser. A ganância, mesmo pelo sublime, gera tristeza. A ânsia por mais abre a porta para o tempo. Essa bem-aventurança não pode ser comprada por meio de qualquer sacrifício, de qualquer virtude, de qualquer droga. Ela não é uma recompensa, um resultado. Ela vem quando quer. Não procure por ela. Mas essa experiência foi real? Foi do mais elevado? Nós queremos que outros confirmem, nos assegurem do que foi, e assim encontraremos conforto. Ser assegurado ou certificado daquilo que aconteceu, mesmo que seja o real, é fortalecer o irreal e gerar ilusão. Trazer para o presente o que é passado, agradável ou doloroso, é impedir o real. A realidade não tem continuidade. Ela existe de momento para momento, atemporal e sem medida.